Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É uma honra estar com vocês aqui de volta, mais um programa da Família da Fé. E hoje é o nosso segundo podcast. A gente está muito feliz de poder trazer esse material para vocês. E no último podcast nós temos 300 visualizações no YouTube. Então a gente quer agradecer a todo mundo que compartilhou, que curtiu. Isso faz uma diferença gigantesca para que mais pessoas sejam alcançadas. E hoje eu estou muito feliz. A gente está num cenário diferente, o pessoal está aqui atrás. Dá um oi, pessoal! Não, dá um oi de verdade. Isso. Eles estão escondidos, mas não estão escondidos. Faz parte. A gente tá num cenário um pouco diferente. A gente tá na casa do nosso amado pastor Everton e a pastora Rose, que tá ali no cantinho também. E hoje a gente tá com um convidado muito especial, pastor Fernando Moreira. Cumprimento pessoal, pastor Fernando. Bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês. Pastor Fernando nasceu em São Paulo, é casado com Euni, pai de Daniele, formado em ciência da computação e teologia, mestrado em ciência da computação e doutorado em teologia, da Imortal Academia de Letras e Arte e Cultura do Brasil, associado do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também pastor. Atua como diretor comercial na América Latina de uma empresa de tecnologia da informação, consultor de empresas, conferencista e escritor, com 7 livros escritos, dos quais alguns eu tenho aqui. O primeiro que eu tenho aqui é Organize Sua Vida e Cresça, muito interessante. Visão para Prosperar, todos da pastora Rose, ela nos emprestou. Nunca é tarde para se arrepender, livro interessante. Esse aqui eu tenho, pastor Fernando. Esse aqui eu falei que eu tenho em casa. Torne-se uma crise para a crise, muito interessante, muito pertinente. O que mais que nós temos aqui? Sabedoria para dizer não, muito importante nos dias de hoje. E de seguidor a líder, o efeito transformador da liderança. Pastor Fernando, é uma honra de verdade estar aqui com o senhor. Acho que da última vez a gente conseguiu conversar na reunião dos pastores, mas estar assim batendo um papo com o senhor é muito gratificante no meu coração. De verdade, assim. E como o Pedro disse, né? É bom estarmos aqui. Pastor Fernando, o pastor Fernando ele veio aqui para Porto Alegre para realizar um seminário, juntamente com a Escola Vida e Propósito da nossa igreja, a Escola Bíblica Vida e Propósito. E eu senti a necessidade da gente gravar esse podcast, porque, como eu estava conversando com o pastor Everton, não são todos os dias, em todas as meses, que a gente tem a oportunidade de estar com algumas certas pessoas. Então, por mais que seja meio rápido e um pouco anormal do dia a dia, mas a gente tem que fazer um esforço, às vezes, para poder mostrar para as pessoas. E a gente tem visto que, às vezes, durante um culto de 1h30, as pessoas elas recebem coisas, mas às vezes em ambientes como esse que coisas poderosas são geradas e o povo às vezes consegue interagir com outras pessoas e ver as histórias e se motivar por aquilo e atingir um novo nível de fé. Então a gente queria saber um pouco da sua história, o que levou o senhor a chegar até aqui hoje, o que se levou o senhor a escrever todos esses livros, um pouquinho assim do início da sua caminhada. Às vezes a gente vê o senhor pregando e gesticulando, mas a gente não sabe do início das coisas. E é muito importante a gente saber quais foram os fundamentos utilizados, como o senhor falou ontem à noite também, para chegar até esse lugar, né? É bem interessante, né? Porque quando a gente fala da nossa experiência de vida, a gente compartilha aquilo que é natural nosso de ser brasileiro. Porque todos nós brasileiros, nós somos a soma de muitas influências. Tanto influências de vários povos, influências culturais e a grande verdade é que a beleza de ser brasileiro é que tem um pouco de tudo em nós. E esse pouco de tudo em nós, às vezes, nos faz achar que a gente não tem qualidade e que a gente está destinado a um determinado fim e pronto. Parece aquele filme Divergente, em que o governo ele determina o destino das pessoas. E determinando o destino das pessoas, você não tem liberdade para escolher o que você pode ser. Você não tem a liberdade de lutar para mudar a história, para fazer algo diferente. Aí você, quando começa a fazer algo diferente, você se torna um divergente. E na minha história, eu nasci em São Paulo, de pais nordestinos que saíram do Nordeste para tentar a vida em São Paulo
e lutaram bastante, foram bem novos para São Paulo, e era uma família, e é uma família esforçada, mas sempre braçal. Sempre trabalhou de uma forma braçal, servindo os outros, fazendo as coisas para os outros. E desde que eu me lembro, eu sempre fui contrário a esse tipo de coisa. Alguns chamam de preguiça, outros não chamam de preguiça, outros chamam de outras coisas, mas eu era inconformado. Eu posso dizer isso, eu era inconformado com aquele estado natural de, você nasceu na família, você tem que ser braçal. E eu não concordava com isso. Eu acho que toda pessoa tem a capacidade de mudar a sua história se ela vê uma oportunidade ou se ela tem um despertar, uma visão diferenciada que pode fazer ela entender que pode alcançar outros níveis. E na minha família não tinha ninguém formado, na minha família não tinha ninguém que tinha viajado por qualquer outro país ou para qualquer outro lugar, a não ser do Nordeste para São Paulo. E assim, acabava sendo uma conformidade, todo mundo conformado com aquela cultura, com aquele jeito de ser e com medo de errar, com medo de ser taxado de louco, de ser taxado. E uma coisa que eu sempre pensei, se você não está sendo chamado de louco, é porque você está acomodado. Porque são os loucos que transformam as coisas. São os loucos que mudam as coisas. E a minha família toda era uma família que teve também várias influências religiosas. Então, era influência religiosa católica, era influência espírita, era influência de religiões afros. Então, tinha um pouco de tudo. E isso traz uma bagunça na criança, no seu desenvolvimento, no adolescente, porque você fica confuso em relação a quem é Deus, o que é Deus, o que está certo, o que está errado. E muitos brasileiros têm essa confusão até hoje, né? Tanto que muita gente diz, o Deus do cristianismo é o mesmo Deus de todos os lugares. Não é. Os caminhos levam a Deus, o senhor falou ontem à noite. Exatamente. Então, na confusão, você começa a acreditar que tudo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Nós cremos nos Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, sabe? Ele é o Deus a quem nós pautamos a nossa fé e pautamos a nossa vida e olhamos adiante e vemos que realmente ele é o Deus dos deuses, como a Bíblia fala. Realmente, há pessoas que chamam outras coisas de deuses, mas não é o Deus criador, não é o Deus que faz, que fez e que muda as circunstâncias e que tem um plano para nossas vidas. Então, nessa inconformidade que eu tinha em relação à minha origem, eu não tinha vergonha da minha origem. Eu era inconformado com o estado de ser braçal. E desde cedo eu comecei a fazer coisas diferentes. Então eu tentava, quer seja entregando leite, entregando pão, pegando madeira, fazendo coisas assim para tentar descobrir o que eu podia ser, o que eu gostaria de ser. Até que o meu pai era, infelizmente, quando eu era criança, meu pai era um ébrio, vivia bêbado, porque a vida dele era muito difícil. E um dia, ele passando na frente de uma igreja bêbado, ele ouviu uma canção tocando na igreja e ele foi tocado por aquela canção mesmo bêbado. Então a gente não pode duvidar do que Deus faz, mesmo você estando bêbado. Deus consegue ultrapassar aquela situação que você está e tocar no seu coração, na sua alma. E Deus fez isso com meu pai. E ele chegou em casa bêbado e disse, olha, hoje todos nós vamos para a igreja. E nós nunca tínhamos ido para a igreja. Eu tinha 9 anos de idade. Então, aos 9 anos de idade, meu pai bêbado, cambaleando, ele chega na porta da igreja e aí eu, minha mãe e meus outros 2 irmãos, a gente chega ali e acha estranho aquilo lá. Era a primeira vez que a gente estava tendo aquela experiência numa igreja evangélica. E entramos, meu pai ouviu o louvor, ouvimos a palavra e meu pai levanta a mão e diz, eu quero aceitar Jesus. E do caminho, do banco que nós estávamos, porque ele estava bêbado, então já tinha um diácono de um lado, outra pessoa de outro lado, né, para controlar, para o bêbado não falar nada, que às vezes o bêbado, né, ele atrapalha o culto. Então, já tinha as pessoas ali para controlar realmente, né, o comportamento. E graças a Deus meu pai não fez nada louco ali. Mas quando ele ouviu a palavra, ele ouviu o que estava acontecendo, ele levantou a mão e disse, eu quero Jesus. E aí as 2 pessoas que estavam ali para auxiliar o ajudaram a chegar até lá na frente. E todos nós fomos. E quando nós chegamos, e ali
oramos dizendo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a embriaguez do meu pai passou. Não havia mais cheiro de cachaça, não havia mais cheiro de cigarro, que ele fumava muito também. Naquele dia, além do cheiro ter sumido, então você via que era uma coisa espiritual. Era algo que não era só físico. Havia uma influência espiritual ali. Porque naquele momento, o cheiro saiu, o semblante dele mudou e tudo mudou na nossa casa. Foi impressionante. Foi ali que eu comecei a ir à escola dominical, ganhei a minha primeira Bíblia e aos 9 anos de idade eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Aquilo foi algo que me marcou muito, porque eu já gostava de ler e quando eu vi que a gente estava tentando encontrar Deus e descobrir Deus, eu estava com sede de Deus aos 9 anos e comecei a ler a Bíblia. E para mim isso se tornou um dos pontos mais importantes da minha vida. A Bíblia é fundamental diariamente nas nossas vidas, porque ela é a bússola. Se nós não temos essa bússola diariamente, a gente se perde. Porque hoje são muitas vozes, são muitas influências, muitas coisas que falam tantas informações. Tem até um livro na década de 80, 90, fim da década de 80, do Richard Wurman. O Richard Wurman ele escreveu um livro chamado Ansiedade da Informação. Como transformar a informação em conhecimento. E naquela época, na década de 80, ele falava o seguinte, ele dizia que o mundo estava gerando tantos dados, tanta informação, mas essa informação não se transformava em algo bom, útil. Não se tornava em algo que gerava uma sabedoria, uma coisa prática, que faria você mudar, que faria você ir adiante. Aí ele dava o exemplo do jornal. Você abriu um jornal, era anúncios, era um monte de coisa, era esporte, era um monte de informação, mas aquilo não transformava a tua vida em nada. Só enchia a tua cabeça de um monte de coisa e a bem da verdade, acabava te gerando ansiedade. Porque você via as coisas e nada acontecia, nada mudava. Informação e ansiedade. A ansiedade que vinha do excesso de informação. E aquilo me marcou muito. E eu dizia assim, eu quero mudar a minha história. Eu quero realmente ir por outro caminho. E foi aí que nós começamos a crescer na igreja, sabe? Meu pai se firmou na igreja, minha mãe se firmou, meus irmãos se firmaram na igreja. E a gente começou a crescer. Eu, bem novo, já com uns 12, 13 anos, eu já fazia parte da liderança dos adolescentes e já atuava também ministrando nos jovens. Então, bem cedo, eu já estava ali envolvido. Até que aconteceu algo na minha vida, quando eu tinha 13 para 14 anos, que marcou muito a minha experiência espiritual. Não que antes não tinha sido marcado, porque nesse processo dos 9 anos até os 13, 14 anos, a gente tinha muita experiência espiritual. Experiência do tipo assim, meu pai e minha mãe nos chamavam para orar, a gente se ajoelhava. Quando a gente se ajoelhava, as luzes começavam a acender e apagar. Tinha momento em que a gente sentia tipo um vulto nos empurrando para a gente parar de orar e era uma batalha espiritual, mas a gente não sabia. Nunca tinha escutado essa palavra batalha espiritual, guerra espiritual. E aquilo foi uma das primeiras experiências que a gente começou a ter com o mundo espiritual e chamava cada vez mais a minha atenção em relação àquilo. Foi quando eu li pela primeira vez um livro do Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso. Então, esse livro foi como um abrir da minha visão espiritual em relação ao mundo espiritual. Que nós temos Deus, nós temos os anjos, mas há os demônios também. E geralmente, assim, quando se falava dos demônios, se falava, olha, coisa ruim, não sei o quê, não fala disso, porque você vai ter retaliação. E aquilo me intrigava muito, porque que a gente não pode tocar se o Deus é maior do que demônio, se é maior do que anjo, a gente não pode falar isso. Então, era uma coisa que a gente se tornava amordaçado pelo medo e insegurança de falar coisas por não ter conhecimento. E é onde eu via que, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que aprender para entender tanto a teoria como a prática, para poder não ser enganado. Porque eu não vejo sentido algum eu estar adorando a Deus e estar com medo de uma coisa que foi criada, que é um anjo caído. Sabe? Então, por que eu ia ter medo do anjo se eu estava adorando a Deus? Não faz sentido. Mas é interessante, o senhor também falou sobre a questão do conhecimento, né? O quanto o conhecimento sem a aplicabilidade daquilo torna
um engano, né? Porque a gente tem o conhecimento, a gente vê isso na geração, tem muito conhecimento, mas pouca aplicação. E por não aplicar, às vezes fica aquela ideia no inconsciente. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, sabe que existem demônios? Sim, eu sei. Mas não tem nenhuma ação prática para lidar com aquilo. Às vezes vê vultos dentro de casa, vê problemas espirituais, sabe que mas não tem a ação. É mais fácil aprender a conviver do que tirar, do que expulsar. E é o que mais vê, né? As pessoas convivendo com coisas que não faz sentido. Tem vulto lá em casa de vez em quando. Tá aí, tá cheio de vulto. Vai conviver com isso, pelo amor de Deus. Não é para nós aceitarmos isso, porque isso rouba a tua paz. Isso rouba o teu ânimo, isso vai minando as tuas forças e você nem nota aonde está vazando a tua energia, a tua força, a tua garra, com coisas desse tipo que não te faz crescer. E aí, em relação ao conhecimento que você transforma para a sabedoria, né, ou gera experiência a partir daquele conhecimento, aí vem uma coisa também muito importante. Nem tudo que a gente acha que vai gerar conhecimento é um conhecimento saudável. Uma das maiores heresias que surgiu na história da igreja foi pelo gnosticismo. E gnosis vem do conhecimento, palavra conhecimento. Então, o gnosticismo, ele tinha uma influência helênica, grega, e nessa influência grega eles achavam que tudo podia ser um sincretismo religioso, um sincretismo cultural, um sincretismo social. Então, você podia conviver com ambos os mundos. E nisso, muita gente achava que podia ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Que você podia ser santo e profano e não teria problema nenhum, que você poderia ser santo e ter atitudes mundanas de uma forma natural. O gnosticismo, ele influenciava isso. E muita gente começou a crescer com esse pensamento, não, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que aprender tudo, mas nem tudo é saudável. Temos que ter um filtro. Aí vem a questão, o que é o filtro que me protege de me tornar um gnóstico? Ou ao outro extremo, agnóstico? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Por isso que desde o início a Bíblia fez a diferença na minha vida, porque ela se tornou o limite, sabe, a bússola para eu entender que, olha, não vai por esse caminho, não entra nisso, porque isso vai te corromper. E é onde eu vejo que às vezes a gente, na sede de querer crescer, na sede de querer mudar, na sede de avançar espiritualmente, a gente começa a fazer várias leituras, buscar palestras, buscar coisas. E numa hora dessa, uma semente errada estraga tudo. A Bíblia ela fala isso, que uma mosca no unguento, ela apodrece todo unguento. Então, tem várias moscas que estão voando por aí, tentando estragar o unguento. Sabe? O cheiro, o odor saudável daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus faz em nós. Então, a gente teve essa experiência no início de ver realmente um mundo espiritual muito ativo. Li Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti, e aos 13 para 14 anos, com os jovens, a gente foi fazer uma vigília, 3 noites de vigília. Nós estávamos sedentos por Deus, nós queríamos uma experiência com Deus, éramos muito novos, não sabíamos teologia, não sabíamos nada, era algo assim que... A juventude, né? Por isso que a Bíblia fala, jovens, sois fortes. Porque se você direciona o jovem para aquilo que é bom, ele vai longe. Mas se você direciona ele para o mal, ele também vai longe para o mal. E é onde nós temos que tomar cuidado com os nossos jovens, guardá-los, guardar nossas crianças, porque todo o trabalho do inferno é afetar as crianças, afetar os adolescentes, afetar os jovens e ter adultos problemáticos. Com falhas, com coisas não resolvidas. E isso era algo que eu olhava muito na minha família, porque na minha família tinha coisas que aconteciam ali que você dizia, isso daqui não está saudável, porque na minha família todo mundo bebia. Eu fui o primeiro a não beber. Então, assim, eu dizia, olha, há uma possibilidade se nós nos posicionarmos, mesmo você não tendo todo o conhecimento, que eu era muito novo, mas eu não queria bebida, porque eu não queria repetir a história do meu pai. É tanto que hoje, né, já pulando um pouquinho só para mostrar um contexto, eu sou diretor comercial da América Latina, de uma empresa de tecnologia. Todo mundo espera que uma pessoa da área comercial, para fazer network, vá lá beber, vá lá conviver com as pessoas, vai para os happy hours e vá se envolver.
E é aquela coisa, nós temos que ter network, nós temos que ir nos happy hours, mas você tem que saber o limite. É algo que eu sempre falo, olha, você chega no happy hour, na primeira hora, tá todo mundo sóbrio ainda. Então, é o período inicial de uma hora que você entra, você chega, você está sorrindo, conversando, fazendo relacionamento, networking, mas quando passou da primeira hora, você já se prepara para ir embora, porque é o limite. É onde as substâncias começam a afetar as pessoas, aí já começam a falar de coisas que não convêm, aí já começa a virar uma roda de escarnecedores, como diz Salmo 1, sabe? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é proibido o network? Não é proibido, mas é sábio você não se assentar na roda dos escarnecedores e você discernir que momento se torna o momento da roda dos escarnecedores. Porque a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu acho que esse é o problema. Muitas pessoas hoje estão vivendo o que é lícito e não o que convém. Porque não lê mais a Bíblia, não tem a bússola, não tem esse parâmetro, não tem esse filtro. E aí, voltando lá para os meus 13, 14 anos, a gente entrou naquela vigília, e naquela vigília a gente queria Deus, e foi a primeira noite, veio a segunda noite, na terceira noite de vigília, nós jovens, né? Queríamos orar, queríamos cantar, queríamos buscar Deus, não entendíamos batismo no Espírito Santo, não entendíamos nada, né? Não tinha ideia do que era tudo isso. Na terceira noite, daquele grupo, pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, outros começaram a interpretar, outros começaram a ter visões. Foi algo impressionante. E sabe o que aconteceu comigo? Nada. Nada. Foi frustrante. Nada aconteceu. Eu não arrepiei, eu não tive visão, eu não falei em línguas, nada, não houve experiência nenhuma. Nenhuma. Foi frustrante. E aí, conversando com as pessoas, olha, orando, eu via e não sei o quê, e outro chorando porque estava falando em línguas, outro interpretando línguas. Eu digo, meu Deus, e eu? Nada aconteceu. Nada aconteceu ali. Cheguei em casa, no domingo de manhã, aí fui tomar café, minha mãe servindo café, tava o rádio tocando lá uma música. Até hoje eu lembro dessa cena porque foi muito marcante. E eu com a cabeça baixa e minha mãe, e aí, como foi a vigília e tudo mais? Ah, mãe, foi muito bom pros outros, pra mim foi péssimo. Não aconteceu nada. Aí eu tava ali naquela frustração contando, né? Mas de qualquer forma foi bom, porque teve experiência de Deus, teve visitação de Deus. Mas foi algo assim que eu não entendi o que aconteceu comigo, né? Eu não sei aonde eu errei. E a música no rádio tocando. Aí eu digo pra minha mãe, mãe, que música chata, né? Ela, mas por que é chata? Olha essa letra. Que letra besta. Aí minha mãe, para de frescura, menino, você não fala inglês? Eu, como assim que eu não falo inglês? Essa música tá em português. Não, não tá em português. Foi ali que eu entendi que eu estava entendendo inglês. Aos 13 para 14 anos. Aí eu disse, não pode ser, eu não posso estar falando inglês. Para com isso. Não, não pode ser. Aí eu lembro até hoje, eu fui no CCA fazer uma prova. Eu fui no CCA fazer uma prova. Cheguei no CCA, aí eu disse, olha, eu queria fazer uma prova para saber meu nível de inglês. Aí a pessoa, mas você já fez algum curso? Não. Você já viajou para o exterior? Não. Mas por que você quer fazer uma prova? É porque eu tive uma experiência, eu queria ver se realmente é inglês ou não é inglês. Aí a pessoa falou inglês e eu respondi. Aí ele, você tem certeza que você não fez curso, que você não foi para fora? Não, não fui para fora e não fez curso. Tá bom, vamos fazer a prova. Quando eu fiz a prova, eu gabaritei no último número, no último nível. Aí eu disse, Deus, glória a Deus, veio com gramática. O pé que... eu sei que agora o desejo de vocês é saber onde é a vigília, né? Onde é a vigília? É 3 dias de vigília. Me leva para essa vigília, porque tem uns idiomas aí que eu quero colocar na lista. Mas foi algo impressionante. Foi algo impressionante. Aquilo ali me fez entrar num novo nível. Porque eu estava sendo o primeiro da família que estava falando um outro idioma. O primeiro da família que estava tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Não com outros espíritos ou com outras coisas, mas com Deus. E, assim, no Brasil até hoje, há pouca gente que fala inglês.
há uma dificuldade para você encontrar tradutor, para você encontrar intérprete, para você ajudar os estrangeiros que chegam aqui. É que o brasileiro ele é muito amigável, ele é uma pessoa sensacional e acaba recebendo bem, sendo solícito demais muitas vezes. E isso ajuda muito, mas a comunicação é algo muito importante. E eu, com 14 anos, eu falava inglês fluentemente e o CCA me convidou para ser professor do curso avançado. Aí eu disse assim, não, eu sou 14 anos, calma, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que fazer as coisas. É tanto que eu me tornei professor do CCA, que foi meu primeiro emprego com carteira assinada, quando eu tinha 16 para 17 anos, dando aula no avançado de inglês. Então, assim, você olha assim de Deus, que coisa sensacional. E ali eu comecei a conhecer vários missionários. Eu era chamado para interpretar, para traduzir. Eu comecei a traduzir material. Então, nessas interpretações e momentos com os estrangeiros, eu comecei a conhecer muita gente. Então, tive a oportunidade de conhecer a Daisy Osborne, esposa do Telly Osborne, traduzi-la, né? Foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Miles Murrow e ser um dos tradutores dele. Tive a oportunidade de estar com o Benny Hinn e traduzi-lo. E assim, várias outras pessoas. Por quê? Porque eu era novo. E falando inglês, e ninguém sabia como é que eu tinha aquilo. E aquilo foi abrindo as portas para mim a um nível que eu não imaginava. E paralelo a essa questão natural que estava acontecendo, eu sempre falava para mim mesmo: eu quero ser alguém na vida. Ou eu quero ser engenheiro, ou eu quero ser médico, ou eu quero ser um profissional. Naquela época, eu era fascinado por aviação. Então, o meu desejo era fazer AFA, Academia da Força Aérea. Então, eu estudei para fazer AFA, eu me preparei para fazer AFA. Só que no ano em que eu fui fazer AFA, o Fernando Collor de Mello, ele cortou todos os concursos públicos. Aí não tinha mais concurso público. Aquilo arrancou os meus pés, aquilo acabou comigo. Aquilo, meu Deus do céu. Só que assim, se você estuda para fazer AFA, você consegue passar em qualquer vestibular, qualquer coisa, né? Só que eu não sabia. Eu não sabia o que eu queria, porque o meu objetivo era ser piloto, Claro. sabe? Era o meu objetivo. Uma questão, essa semana a gente estava comentando ainda, né? É interessante a gente ver quando Maria, ela questiona o anjo, mas como isso pode acontecer? O anjo diz, virá sobre ti o Espírito Santo. Às vezes a gente não entende o poder que tem a capacitação do Espírito Santo. Para todas as áreas. Às vezes a gente acha que é somente no orar em línguas, no orar pelas pessoas, mas Deus ele capacita para coisas sobrenaturais. Então é muito interessante a gente ver que o agir do Espírito Santo ele é total na nossa vida. É verdade. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. O Espírito Santo faz com que eu seja um bom marido. O Espírito Santo faz com que eu seja um bom filho, um bom músico, um bom profissional. Ele capacita. É muito interessante. Jesus, ele olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que conserve-os lá. Exatamente. E não é por medo. Não é por medo. É porque você se torna isso. Sim. Sabe? Você teme a Deus, você quer seguir a palavra e você se torna melhor. Sim. E se tornando melhor, a família é melhor, Exato. o convívio é melhor, tudo é melhor. E eu lembrava que, assim, eu ficava assim muito intrigado de que era proibido naquela época muita coisa. Era proibido jogar futebol por causa do local onde eu estava, não podia jogar futebol, não podia ter profissão, não podia estudar, porque havia um temor de que se você estudasse, você iria se desviar e aquela coisa. E isso sempre me intrigou, porque eu era bom no colégio, eu era bom em matemática, eu era bom em química, em física, eu era bom nessas coisas. Então, é tanto que eu nunca pensei que eu iria para a área de humanas, que eu iria ser sempre de exatas, né? Mas, assim, Deus acabou me abrindo as portas para muitas áreas. E eu lembro que, nesse desejo de ser da Academia da Força Aérea, eu tinha, tanto na vida cristã, eu tinha as pessoas que eu admirava na biografia cristã, que eu achava sensacional, Spurgeon, Tozer, que você olhava e dizia, meu Deus, Zinzendorf, olha os Morávios, o que estão fazendo, Wesley, olha aqui no Brasil, você escutar de Enéas Tonini, sabe, escutar de pessoas assim, dizer, meu Deus do céu, será que um dia eu vou conseguir chegar perto dessas pessoas? Será que um dia eu vou conseguir ver alguma dessas pessoas, né? Porque a gente acaba, como o Nelson Rodrigues fala, tendo um sentimento de vira-lata, né? Um sentimento de que a gente nunca vai ir além, de que ali é o nosso limite. E, infelizmente, isso é um engano,
sabe? E graças a Deus que Deus nos desperta e abre a nossa visão. E ali eu não tive o concurso da AFA, fiquei perdido, não sabia para onde ir, não tinha quem me orientasse, porque na minha família não tinha ninguém que tinha feito faculdade. Então, faculdade era um bicho de sete cabeças, todo mundo tinha medo, você vai se perder, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí eu fui fazer teologia, porque eu disse assim, deixa eu fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou estudando, filosofia, sociologia, teologia, algo para só para eu dar um tempo à minha mente, para depois eu ver o que que eu vou fazer. Aí eu estudei teologia. Então a teologia me ajudou a ver bastante coisa. Mas eu confesso para vocês, eu não oriento a teologia para todo mundo. Porque o que é a teologia? A teologia nada mais é do que interpretação de pessoas acerca da Bíblia. Então são várias pessoas interpretando a Bíblia, mas não é a Bíblia. Não quer dizer que é saudável, porque a interpretação ela pode ser positiva ou negativa. Então você tem essa hermenêutica em que traz uma visão da Bíblia, mas não é a Bíblia. Então, se você pensa assim, isso afeta em quê? Afeta em muita coisa. Antes de Maomé, os árabes, generalizando o termo árabe, tá? Mas tem muitos outros povos que não são árabes, mas estão seguindo ali a linha. Se você olha, antes de Maomé, eles liam a Mikra, ou Mikrá, que era a Bíblia hebraica no aramaico, sabe? E eles liam e eles serviam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, antes de Maomé. Maomé chega e ele rompe com isso e tira a Bíblia, o Antigo Testamento, daquele povo e ele cria um livro para eles. E aí ele diz, olha, eu tive uma visão, um anjo veio até mim, não sei o quê. E aí ele vem com o Alcorão e desviou toda uma geração. E aí a gente pensa, mas é porque ele se desviou. Não. Quantos judeus se desviaram? Se você pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é a luta de manter pessoas no caminho do Senhor. E essa luta de se manter no caminho do Senhor vem lá do sacrifício ou da oferta de Caim e Abel até os nossos dias. Porque quando você tem uma expectativa exagerada de si mesmo, você quer receber acima daquilo que você merece naquele momento. Às vezes você não está pronto para aquilo. Você tem que se especializar mais, se capacitar mais. Você tem que olhar de outra forma, ver percepções e perspectivas diferentes que vão te dar uma habilidade diferenciada para fazer algo que é uma necessidade. Porque tudo que a gente faz hoje, quer criando um produto, quer criando um serviço, é porque existe uma necessidade. Uma necessidade de melhoria do processo, ou de melhoria do serviço, ou de melhoria de um produto a ser criado, que é uma inovação. Mas nem tudo que é criado é inovação. Pode ser uma melhoria. E na vida cristã é a mesma coisa. Quantas coisas a gente parece que é encabrestado a fazer sempre do mesmo jeito e tem medo de inovar, tem medo de ir além. Mas por que a gente tem esse medo? Porque a gente não tem a bússola, a gente não tem o filtro, não tem o limite. E por não ter esse limite, a gente tem muita gente com muito potencial que está se perdendo. E por estar se perdendo, não põe para fora o potencial, não põe para fora a capacidade que tem e fica naquela insegurança. E você diz, cara, você não pode estar nessa insegurança que você pode ir além. Olha os teus dons, olha os teus talentos. Gente com menos habilidade foi além. E assim, eu não vou fazer uma crítica, mas vou fazer um comentário, porque aqui tem muitos músicos agora no nosso meio aqui. Todo músico concorda comigo que Asaf Borba nunca foi um excelente músico, mas foi um grande adorador do Senhor. E é um grande adorador do Senhor. Mas não tinha técnica. Ele era razoavelmente um músico, mas ele acreditou e foi além. E hoje nós temos tanta gente boa, com muito mais técnica, muito mais capacidade, mas com medo. Talvez a pergunta é: o que você faria se você não tivesse medo? Aonde você iria se você não tivesse medo? Aonde você romperia se você quebrasse os limites que te aprisionam hoje? Porque assim, na minha família, quando eu fiz a primeira faculdade, que foi de teologia, todo mundo: você fez faculdade? Como assim? O que houve? Mas foi tão forte, porque impactou os meus primos, impactou os meus pais, impactou toda a família, que acima de mim
que seria os meus pais, tios, avós, o meu pai foi o primeiro a fazer faculdade. Ele ficou tão impressionado que podia acontecer que ele foi fazer faculdade. Aí quando meu pai fez faculdade, é de uma família de 12, a maioria começou a fazer faculdade. Então sabe aquela situação que é tipo a Olimpíada, em que, olha, humanamente é impossível você correr menos de 10 segundos, 50 metros. Foi impossível até uma pessoa correr porque não sabia que tinha esse estudo. E é impressionante, eu gosto de uma coisa que tem na NASA. Quando você entra lá na NASA, bem na entrada, no hall central da NASA, tem uma figura de uma abelha. Então, tem uma figura de uma abelha, uma abelhona bem bonitona. Aí, quando você olha aquela figura, está escrito assim: de forma anatômica, é impossível a abelha voar. De forma de engenharia, é impossível a abelha voar. De qualquer motivo lógico, é impossível a abelha voar. Que bom que a abelha não sabe disso. Na NASA. Então, eu acho que aí é aquilo que a gente estava falando no início, a ansiedade da informação. Quanta informação a gente tem que acha que está elucidando a nossa mente, nos fazendo mais iluminados, mas na realidade ela está nos gerando um medo de crescer. Por isso que a gente tem que pôr limite no nosso conhecimento. Nesse conhecimento que vai nos dar um medo de se arriscar. Porque a abelha, ela faz o que ela faz porque ela não sabe que ela não pode. Pela lógica da ciência, pela lógica física, ela não tem asa suficiente, mas ela voa. Quantas pessoas no nosso meio são que nem abelhas, em que, olhando ela mesma e todo mundo diz, é impossível. Mas para Deus, ela é uma abelha, com todo o potencial de voar, com todo o potencial de pulverizar, com todo o potencial de pegar o pólen e ir levando para todos os cantos e fazendo tudo isso que existe na natureza de verde e de todas as cores por causa da influência das abelhas, que é muito relacionado a gente. E isso é tão interessante porque na Bíblia, a pessoa diz que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. É uma questão cultural da história em que você vê a expressão humana e sempre tem os seus exageros culturais, que aí são as distorções que aí a Bíblia não tem culpa. E nem todo mundo é igual. A gente não pode generalizar as coisas. Porque eu não posso desistir da humanidade porque teve um Hitler. Eu não posso desistir da humanidade porque teve um Stalin. Eu não vou desistir da humanidade porque teve um Hugo Chávez. Eu não vou desistir da humanidade. Eu não vou dizer, eu estou rompendo com a humanidade. Por quê? Porque teve gente que infelizmente tomaram decisões erradas, fizeram errado. Não, eu vou fazer a humanidade ficar melhor. Porque eu posso influenciar de uma forma melhor. E foi baseado nisso que eu vi, sabe, que eu podia fazer coisas diferentes. Mas não só na igreja. Eu sempre falava assim, eu quero realmente crescer na unção, crescer no ministério, mas eu quero crescer no natural também. Porque eu tenho sonhos que só estar na igreja não vão ser suficientemente bons para eu ter. Porque, por exemplo, se eu estou na igreja e eu compro um carro melhor do que as pessoas que estão ali na igreja, elas vão dizer que eu estou roubando do dízimo, que eu estou roubando das ofertas, que eu estou roubando das coisas. Eu digo, não, meu sonho é maior do que o dízimo e a oferta pode me dar. Deus pode me dar muito mais do que isso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então, eu não posso estar refém nisso somente. Por isso que a Bíblia mostra que Paulo, quando ele estava na estrada, ele era um fazedor de tendas. Poxa, mas Paulo era um doutor, um mestre, entendia a palavra, sabia ler, falava 3 idiomas. Mas se você não sabe ganhar dinheiro, você vai passar fome, não importa quanto conhecimento você tenha. E eu conheço muita gente com muito conhecimento hoje passando necessidade. Por quê? Porque não ainda entendeu que tem a capacidade de empreender, abrir o seu próprio negócio. Às vezes até começa certo. Eu vou empreender, tenho uma ideia boa. Mas chama um sócio errado. E aí é onde começa as distorções que minam o teu potencial e a tua segurança. Porque às vezes você está com a ideia que Deus te deu e é para você. E você chama um sócio que quebra tudo, porque ele não está preparado para aquela visão. Deu errado? Ok, deu errado, desfez a sociedade. Tenta de novo, vai, não tenha medo, você pode fazer diferente. Porque além de você ter Deus, você tem a capacidade de fazer aquilo tecnicamente bem.
Mas às vezes a gente tem esse problema de fazer algo novamente depois do erro, porque a gente cresceu dizendo que o erro era pecado, o erro estava feio, o erro é algo grosseiro, e talvez um dos lugares em que a gente tem a maior dificuldade para se lidar com o erro é dentro da igreja. Só a gente teve que dar uma pausa aqui porque o cheiro do café tava muito bom, né, Pastor Fernando? O Pastor Fernando tava falando um pouco sobre a questão dos erros, o quanto as pessoas elas não lidam da maneira certa com os seus erros. E a gente estava comentando sobre como a Bíblia é sábia e ela leva o assunto, né, de quando a gente vai construir algo, a gente se sente antes e calcule o quanto vai ser gasto, o quanto vai ser disponibilizado daquilo. E quando a gente se lembra que nos orçamentos também é colocado um coeficiente de erro. O quanto vai ter de erro, algum piso quebrado, algum saco de cimento a mais. E o quanto a nossa geração tem dificuldade de lidar com alguns erros, de pegar aquilo que foi construído lá atrás e levar para um novo nível. E a gente vê isso na sua história, o quanto é bonito ver que o Senhor utilizou algumas coisas que aconteceram ao seu favor e elevou o nível da sua vida. E é muito importante a gente pegar isso nessa geração, de lembrar daquilo que aconteceu e construir algo novo. É verdade. Você me traz realmente a lembrança de que nós temos dois problemas sérios. Um problema sério é o nosso excesso de confiança, porque pelo nosso excesso de confiança a gente acha que pode fazer qualquer coisa e pode respeitar qualquer coisa e não tem limite para fazer isso. E a gente, nesse excesso de confiança, a gente se precipita muito, acha que pode fazer sozinho e fazendo sozinho a gente vai alcançar o resultado. Aí onde vem os erros de decisão, os erros de, às vezes, de possibilidades. Ah, eu sou empreendedor, eu sou cabeça e não cauda. Ah, eu sou aquele que vai conquistar. Mas quem disse que todo mundo tem que ser cabeça? José nunca foi cabeça. Faraó sempre foi o primeiro, ele foi o segundo. Daniel nunca foi o cabeça. Os reis que estavam acima dele foram os cabeças. Ele foi o segundo. Às vezes nós temos que aprender a ser bons segundos. E isso não é uma depreciação, isso não é um mal. Isso é você entender que você pode ser um bom segundo, sabe? Mas às vezes a gente entra num extremo. Ah, se eu não sou o cabeça, então eu não sou nada. Para com isso é um exagero, sabe? É orgulho ferido, é uma infantilidade. Ou outras vezes, o nosso segundo problema que nós temos é a baixa autoestima, em que nos tira a confiança, em que a gente acha, ah, não, eu nunca vou conseguir ser cabeça, ou eu nunca vou conseguir ser um segundo bem forte. Ah, eu nasci para ser braçal, você sempre ser assim, sempre eu vou trabalhar desse jeito. Espera aí, você não é para ser assim. Um extremo ou outro extremo estão errados. A gente tem que buscar esse equilíbrio que vai nos levar a um crescimento, a realizar os nossos sonhos e alcançar os resultados que queremos de forma saudável e que não vão afetar somente nós, mas vão afetar os outros. Talvez uma das coisas que meu pai chegou a falar isso para mim, que ele mais admira em mim, é que eu nunca pensei em crescer sozinho. Talvez a nossa maior vaidade seja crescer sozinho, ser o primo rico, para todo mundo dizer, olha, ele é o que se deu bem, ele é o que cresceu. Não! A nossa motivação não é ser o primo rico, a nossa motivação não é ser o maior, a nossa motivação é inspirar os outros a crescerem, para que todo mundo seja rico, seja próspero, seja bom. Agora tem aquela questão também. Quando eu falo de riqueza, riqueza é muito relativo, tá? Não quer dizer que o meu pensamento de riqueza é igual ao seu pensamento de riqueza. Eu conheço pessoas que tinham um potencial tremendo e que o sonho delas era morar na beira da praia, numa cabaninha de um quarto e ali ficar. E para ela aquilo era toda a riqueza do mundo. Antigamente eu me conformava com isso, eu ficava chateado com isso. Mas hoje eu aprendi a respeitar o desejo dos outros. Tem gente que tem um desejo que é o desejo dela e aquilo é riqueza para ela. Isso não tem que ser um parâmetro para mim. Isso não tem que ser um motivo de eu criticar e dizer que aquela pessoa é cega, é pobre de ideias ou não tem visão. Não, é o desejo dela. E ela está feliz desse jeito. Então, eu tenho que aprender que ou eu empreendo e empreendo sabendo que há riscos, e esses riscos afetam a minha vida mesmo sendo cristão. Quando a gente fala de leis da natureza,
as leis da natureza, como a lei da gravidade. Se eu pular de um prédio, eu não vou flutuar porque eu sou cristão, eu vou cair. Se uma empresa abre e há estudos bem pautados em técnica, em análises técnicas, que dizem que no primeiro ano, sabe, cerca de 90% das empresas vão quebrar. Ah, mas eu sou cristão, não vai quebrar. Se você não seguir a receita técnica, entender o seu mercado, entender o seu negócio, entender realmente o público que você quer atingir, você vai quebrar. Porque não é uma questão espiritual, é uma questão técnica. Ah, pastor, mas o senhor não acha que se eu orar vai resolver? Você pode orar quanto você quiser para aprender Excel. Se você não estudar, você não tem como. Há coisas que são técnicas, que cabe a nós. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, tira a pedra. Ele não podia dizer, pedra, se move. Podia. Mas ele sabia que depende do esforço humano. E talvez hoje a nossa maior negligência como cristão é que aquilo que é o que nós temos que fazer, nós queremos que Deus faça. E aquilo que Deus faz, a gente não deixa Deus fazer, a gente quer fazer. Aí a gente troca esses valores, né? Exato. Eu vi uma frase essa semana do pastor, ele disse assim, Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele não fez o que nós devíamos fazer. Exatamente, isso é sábio. E isso é sábio. Então, eu acho que o equilíbrio da expectativa e o equilíbrio em relação à confiança é muito importante. Porque ou você tem um extremo da confiança em que você tem excesso de confiança, ou outro extremo em que você não tem confiança. E esses extremos, eles nos deturpam. Existe um estudo bem interessante, assim, eu não vou poder falar disso hoje, talvez noutra oportunidade, porque esse estudo é bem interessante, porque o Dr. Brian Little, psicólogo de Harvard, ele estudou várias pessoas para entender se existe alguma característica do temperamento que é inato, em que você nasce com isso. Porque a gente estuda, a gente aprende que você é influenciado, e por você ser influenciado por seus pais, por família, por professores, pela sociedade, você pega o temperamento. Então, essas características do temperamento, você acredita que, não, eu herdei, foi uma influência. Mas ele estudando, ele descobriu que há sim características do temperamento que você nasce com isso. Isso é um estudo brilhante. É um estudo brilhante, porque você, às vezes, não entende como lidar com determinados comportamentos, porque você acha que aquilo você tem como mudar, mas aquilo, às vezes, você não muda. E ele chamou esse entendimento de 5 pontos que são características inatas de um temperamento que vem quando você nasce. E ele chamou isso de Ocean, para facilitar o entendimento. O-C-E-A-N, né, da palavra oceano no inglês. Mas eu quero tocar somente num, como a gente está falando de confiança, que é o N. O N, ele está relacionado ao índice de neurose. Qual que é o índice de neurose? É aquela capacidade que você tem de fazer as coisas sem ter medo e aquela capacidade que você tem de não fazer as coisas porque você tem muito medo. Exemplo, quando você pega um bebê e você tem uma filha, você vai descobrir isso, que ela pode ser daquele tipo em que vai para o braço de todo mundo porque não tem medo, ela experimenta coisas novas, ou ela pode ser daquele tipo que não vai para ninguém, que só em você fazer a menção de que vai entregar ela para outra pessoa, ela já começa a chorar. Isso não é uma diferença de personalidade? Não é um traço de personalidade que está diferente de um bebê para o outro bebê? E isso ela teve alguma influência de alguém? Não, está com ela. Então, às vezes, a gente tem traço de personalidade que a gente nasce com isso, mas a gente não sabe lidar porque a gente nunca descobriu isso. Então, por exemplo, às vezes, eu estou mais voltado, inclinado a arriscar mais do que o outro. Se você arrisca mais, você cresce mais. Você erra mais. Mas você cresce mais porque você está se arriscando mais. E aquele outro que não é tão dado ao arriscar. Mas isso é errado? Não, não é errado. É como o bebê que vai para o braço de um e não vai para o braço do outro. E assim, não tem nada de errado nisso. Você só tem que saber lidar com a pessoa que tem esse índice de neurose, sabe? De medo, de insegurança, do risco. E aí, quando você entende que nós todos temos isso, você começa a perceber que você pode se treinar a partir daí a como lidar com esse traço de personalidade de uma forma saudável. Eu tenho um traço de personalidade para assumir riscos. Eu posso ser um bom empreendedor. Não necessariamente é você uma pessoa que vai trabalhar para alguém. Mas eu posso também ser uma pessoa que posso trabalhar para alguém, como José ou Daniel, e trabalhar muito bem para alguém, e prosperar muito bem
ser feliz. Mas a gente acha muitas vezes que esse não é o meu lugar. Eu só vou ser cabeça se eu for aqui o primeiro. Mas não necessariamente. Você pode ser, sim, o dono do negócio, ou você pode ser um bom funcionário e crescer como um bom funcionário. E não é maldição. José não foi amaldiçoado. Daniel não foi amaldiçoado. Sabe? Eles foram abençoados. Quer seja como empreendedor, quer seja como um bom funcionário. E esse é o ponto que eu acho que nos leva aonde eu cheguei, né? Como eu entrei na área de tecnologia, como eu cheguei ao pastorado. Então, no início da minha carreira, a área espiritual estava bem definida. Já dos 9 anos eu já lia a Bíblia, já buscava a Deus, eu tinha curiosidade. Isso é um ponto importante também, curiosidade, desejo, inconformidade. Você quer mais, você quer crescer. Desde cedo eu já dava palestras em vários lugares. Era algo interessante porque haviam competições bíblicas entre igrejas. E eu era contratado por igrejas, denominações diferentes, para participar como para os debates, para as coisas, espada para o ar. Eu tinha uma Bíblia, eu falo assim, não é que ela era viciada, mas era uma Bíblia tão treinada que se eu jogasse ela abria no versículo que eu queria. Porque eu lia muito, eu conhecia a minha espada. E era quase que imbatível. Então eu falava de versículos decorados, eu falava de coisas, e eu estava sempre envolvido. E aí eu conheci muitas denominações. Então, desde uma igreja wesleyana, desde uma igreja batista, quadrangular, e eu fui conhecendo um monte de igreja por causa das competições. Mas a minha carreira espiritual estava bem delineada, eu sabia para onde eu estava indo. Recebi, quando eu tinha 16 anos, minha primeira bolsa de estudos para fazer um seminário teológico do Nazareth Institute dos Estados Unidos, que uma família de missionários viu que eu tinha um potencial e já me deu, né, aquela bolsa, mas eu sempre pensei o seguinte, eu não quero ser pastor enquanto eu não souber que tipo de tenda eu sei fazer. Então, isso sempre foi muito claro na minha vida. Então, eu pensava, eu primeiro vou aprender a fazer a tenda certa, para depois eu ser pastor. E aí isso delineou muito bem o que eu queria fazer. Não aconteceu da forma que eu queria, porque eu queria ser piloto. Talvez eu já estaria morto. Porque a verdade é essa, né? O risco é muito grande em ser piloto. Piloto não sou o senhor. Mas graças a Deus que veio isso. E aí eu me mudei para os Estados Unidos, né? Resumindo toda a história. Estava fazendo um trabalho braçal, ajudando na igreja lá nos Estados Unidos. E um dia eu recebo uma ligação de uma amiga que eu já não via há uns 6, 7 anos. E ela estava na Califórnia e ela disse assim, Fernando, olha, tá tendo aí entrevistas numa empresa de tecnologia aí, na Flórida. Você não quer fazer a entrevista? Aí eu fui correndo, eu quero sim, não sei o quê. Imagina que era 10 para as 6, o expediente terminava às 6, eu liguei lá e disse, olha, eu soube que tem entrevista. Ah, você tem que preparar esse tema, grava num disquete e amanhã em 5 minutos você faz uma apresentação na sua entrevista. Aí me deu o tema, disse que eu tinha que gravar no disquete e no outro dia cedo eu tinha que fazer a entrevista. Primeiro, eu não tinha disquete. Segundo, eu não sabia como usar PowerPoint. Terceiro, eu não entendia nada do tema. Era um tema técnico, eu não sabia nada. E não tinha a internet que tem hoje, Google, não tinha dessa forma. Era o Yahoo, não tinha nada disso. Tive que ir numa biblioteca, entender aquela pergunta técnica. E aí eu fui fazer a minha parte. Eu fui estudar. Fui estudar PowerPoint, eu não sabia PowerPoint. Eu nunca tinha usado PowerPoint, eu era braçal até aquele momento ali. E aí eu estudei, preparei minha apresentação, peguei um disquete que dava de graça naquela época, da AOL, que dava aquele disquete para você instalar, né, e ter a internet de graça. Ali eu salvei minha apresentação, eu digo, pronto, eu estou pronto. E aí, lá para as 2, 3 da manhã que eu tinha terminado, eu fui dormir, aí eu fui orar com a minha esposa, Eune, e a gente orou, e quando a gente orou foi dormir. E eu tinha que estar lá às 7 da manhã. O negócio começava muito cedo. Tinha pouco tempo para dormir. E aí eu fui dormir, ela foi dormir, alta madrugada, né? Já era alta madrugada, mas lá para umas 4 da manhã eu tive um sonho. Eu tive um sonho de que eu estava num auditório grande, estava cheio de pessoas, e umas pessoas vestidas com paletó e terno se levantavam e diziam assim, olha, a empresa é isso, 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 quem quer começar? Aí uma voz me dizia, você vai começar. Eu dava um salto e dizia, eu vou começar. E aquilo foi um sonho.
Mas dando um passo atrás antes dessa entrevista, desse sonho, aí eu via o meu esforço. A gente estava casado e tinha uma região ali da Flórida, que era o Blue Lagoon, perto do aeroporto de Miami, que estavam as empresas de tecnologia. Você passa lá na frente até hoje, está o nome das empresas de tecnologia. E a Eune, ela levantava a mão para aquele lado e dizia, oh Deus, um dia eu queria que meu marido pudesse trabalhar aqui, que ele vestisse terno, que ele mudasse essa vida, que ela orava muito em relação a isso. Às vezes a gente banaliza o poder da oração, acha que não é real. Como eu estava falando para uma pessoa ontem, olha, às vezes você não tem um cônjuge que é ativo, mas você pode orar para que Deus crie uma porta para que o torne ativo ou torne você ativo. Um dos dois vai se tornar ativo e a história de vocês vai mudar radicalmente, porque Deus vai fazer essa porta. Eu não orava por isso. Ela orava. Eu não orava para estar na área de tecnologia. Ela orava. E ela orava sem saber que eram empresas de tecnologia, porque a gente via lá os nomes, a gente nem sabia o que faziam aquelas empresas, eram só nomes. Mas ela orava. E aí veio essa entrevista. Eu tive o sonho, acordei a Eune e disse, Eune, eu tive um sonho muito interessante. Foi assim, a Eune disse assim, ó, pode ser a estratégia da batalha. Eu digo amém, então vamos orar em cima dessa estratégia. Mas assim, cá entre nós, não faz nem sentido uma entrevista no auditório, né? Não faz sentido para um dia moderno. Uma entrevista no auditório. Chego lá, na empresa, eu vim fazer a entrevista. Aí a pessoa da recepção diz assim, tudo bem, vai lá para o auditório. Quando eu chego no auditório, lotado. Eram cerca de 2.000 pessoas no auditório. E era uma entrevista aberta para todo mundo. Cada um ia fazer entrevista na frente dos executivos. E quando eu olho aquilo, aí tinha ex-IBM, ex-Microsoft, ex-não sei o quê. Todo mundo ali. Eu digo, meu Deus do céu, eu nunca trabalhei na área de tecnologia. Eu tô lascado, eu tô acabado, eu tô detonado. Que é o que vem na mente. Sabe? Vem aquela questão da confiança. Você não acredita que você pode. Eu nunca fiz isso. Eu nunca, né, fui dessa área. E aí, naquela hora em que eu estava com o maior medo, me veio o sonho. Quando me veio o sonho, me veio a confiança. E eu disse, Senhor, se realmente alguém vai chamar para começar, eu vejo como seu sinal para eu começar. De repente, o vice-presidente daquela empresa se levanta, fala um pouquinho da empresa e diz, olha, como o dia é longo e tem muita gente para fazer entrevista, vamos começar. Quem quer começar? Olha, eu nem me senti, eu já estava pulando com a mão levantada. Eu quero. Foi algo impressionante. A gente pensa que a unção, ela é uma unção que acontece só na igreja. A unção acontece também quando você vai matar um leão, quando você vai matar um urso, quando você vai matar um gigante. E às vezes a gente pensa que só está reservado ali, mas às vezes é numa entrevista de emprego, às vezes é num negócio que você vai fazer, às vezes é em algo que você não tem controle. E eu levantei a mão e eu disse, eu vou. Eu ouvi as pessoas rindo. Bobo, otário, esse aí não sabe de nada, porque ninguém começa. Sempre alguém começa como isca de piranha para você depois ir sabendo como é que é. Eu fui. Cheguei lá, coloquei o meu disquetezinho, abri meu PowerPoint, fiz uma apresentação técnica. E aí, para minha surpresa, todo mundo que veio depois de mim tinham que fazer a apresentação do mesmo tema. Se é um tema técnico, não tem para onde você ir. Você vai falar a mesma coisa. E o que aconteceu? Eu me tornei o padrão de tudo aquilo que foi apresentado. Tinha pessoas que diziam assim como o Fernando já falou, assim como o Fernando já falou. Conclusão, eu terminei o dia em primeiro lugar na entrevista e passei em primeiro lugar. Sabe, foi algo assim sensacional, mas não significa que eu já tinha vencido. Porque aí agora ia ter entrevista com o executivo, olhando o meu currículo. E aí o meu currículo era metade de uma folha A4. Não tinha nada. Quer dizer que o senhor é pastor, né? Olha, foi assim, algo assim surreal. Porque o vice-presidente da empresa olhou meu currículo, metade de uma folha, não tinha nada. Experiência alguma em tecnologia. E ele pega o meu currículo, olha para o meu currículo e diz assim, olha, parabéns, você fez uma boa apresentação, você terminou em primeiro lugar. E olhando para o meu currículo, ele joga o currículo assim na mesa e diz, mas o que eu vou fazer com padre? A única faculdade que eu tinha de teologia, eu não tinha outras ainda.
Aí eu disse a mesma coisa que a GE fez em contratar um químico para mudar a operação dela, que era o Jack Welch. Quando eu falei isso, ele coçou a cabeça e disse: olha, com essa resposta, quem sou eu para não tentar um Jack Welch na nossa empresa? Aí me contratou, não mais para aquela vaga, mas já me contratou como team leader, gerente de uma equipe comercial. E aí eu entro na Oracle Corporation dos Estados Unidos e começo a trabalhar com tecnologia. E assim, aí a história vai, né? Mas assim, o que eu trago como algo para todos nós, né? É que eu sou uma pessoa comum, de uma família comum, família brasileira, que não tinha herança, que não tinha privilégios, que não conhecia a igreja, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, foi aprendendo com o tempo e passando por todas as experiências e todas as dificuldades, mas escolhas certas e erradas eu errei muito, porque eu não tinha bons conselheiros muitas vezes, eu não tinha pessoas que poderiam me orientar, mas eu tinha a garra e a confiança de tentar, e eu tentei muito, e de várias formas, até começar a acertar. E Deus começou a me mostrar caminhos que eu não tinha ideia. Eu não podia pedir para a área de tecnologia porque eu nunca pensei na área de tecnologia. Então, às vezes, quando a gente está numa situação em que a gente não sabe o que quer, Deus é o Deus das ideias. Agora você entende por que eu falo que Deus é o Deus das ideias? Que ele te traz realmente algo como ele trouxe para Davi. Davi estava lá como pastor de ovelhas, Davi estava lá como o mais jovem da casa dele, mas houve a necessidade de um palácio, soprar o nome de Davi. Houve a necessidade nessa empresa de tecnologia, soprar o meu nome. E foi Deus, é milagre de Deus. Eu não tinha ninguém que me indicasse, eu não tinha ninguém no meu network, eu não tinha nada a não ser Deus. E eu acho que a maioria de nós hoje está nessa situação, não tem nada, a não ser Deus que possa nos indicar, a não ser Deus que possa abrir as portas, a não ser Deus que possa fazer um milagre. E eu falo hoje de todo o coração, é possível. Se nós tememos a Deus, nós buscamos a Deus, se nós confiamos em Deus, e mais importante de tudo, se nós lutamos para que a nossa confiança seja equilibrada, seja honesta, seja pautada no temor do Senhor e na palavra que é a bússola, a gente não vai se desviar quando começar a crescer. A gente vai crescer e se tornar grandes executivos, grandes líderes na igreja, grandes pessoas e pessoas boas, porque Deus sabe o que Ele nos dá. Deus não nos dá aquilo que a gente não pode fazer. Ele só dá aquilo que a gente tem condição de fazer. Se a gente se corrompe no caminho, é porque a gente nunca quis encarar os nossos problemas, encarar os nossos traumas, encarar os nossos medos. E essas inseguranças, se a gente não tratar hoje, elas vão nos derrubar mais tarde. Por isso que a gente tem que realmente compartilhar o nosso fardo com os outros, para que o outro entenda que, olha, isso aí pode te derrubar. Me ajuda a vencer isso aí, quer seja com um psicólogo, quer seja num gabinete pastoral, quer seja com um especialista, mesmo um psiquiatra, não importa. A gente tem que procurar ajuda, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Somos a soma de influência de muitas pessoas que nos ajudam a chegar aqui. E, uma vez chegando aqui, se a gente vai para um outro nível, tem mais influência de outras pessoas. É onde nós temos que orar: Senhor, traz as pessoas certas. Traz as pessoas certas para me ajudar a ir para o próximo nível. Traz as pessoas certas, Senhor, para me ajudar a alcançar aquilo que eu não vou poder alcançar sozinho. Porque se você vê Daniel, Daniel sempre teve 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez Daniel não teria chegado aonde ele chegou se ele não tivesse os 3 para ajudá-lo em oração e em conselhos técnicos. E é onde a gente não pode se isolar, porque a nossa maior vaidade, que é o excesso de confiança, é achar que uma vez que a gente chegou naquela posição, a gente é o tal. Eu sou o tal, eu consegui. Não, e a Bíblia fala que não é pelo braço da sua força, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Sabe? É pelo meu espírito. E se a gente entende isso, aí nós vamos ter uma influência na igreja e uma influência na sociedade. E você vai ser grande, tanto lá quanto aqui. E em tudo que você fizer, vai prosperar. É o que está na palavra do Senhor. E uma coisa também interessante, a gente vê que a palavra diz que por meio de um único homem o pecado entrou no mundo, mas também por um único homem o pecado saiu. Que poder existe no posicionamento de um homem, né? Como Davi, como o senhor falou sobre Davi. Davi foi um único homem que se posicionou. Ele disse: não, eu vou.
Tu vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti na força do Senhor. Ele não reconheceu, tipo assim, não, eu matei o urso e o leão e eu estou apto para te matar. Por mais que eu tenha matado, eu sei da minha história, mas eu sei que a força que eu necessito hoje, ela vem do Senhor. Então, muito poderoso, pastor Fernando, sua história. E tem todos os dias nos inspirado. Até ontem aconteceu uma situação muito interessante. Estava esperando na frente do hospital para vir embora e passou um amigo assim que eu conheço de longe, mas ele é assistente direto do diretor do hospital. Direto, ele é assistente do diretor. Ele quer uma carona? Eu, claro, quero uma carona. Contigo eu vou a qualquer lugar. E a gente dentro do carro, e aí ele começou a me perguntar do meu setor, eu comecei a conversar com ele. E aí do nada entrou o assunto sobre tecnologia, sobre o setor de marketing do hospital, que é o que eu domino um pouco. E eu comecei a conversar com ele e colocar algumas situações e dizer assim, cara, seria interessante o hospital ter um podcast, ter um médico que fosse a cara da empresa. Porque às vezes hoje a gente só tem a empresa, né, acontecendo, mas as pessoas têm essa questão de pessoalidade, de ver a cara da empresa. A própria Magazine Luiza tem a Magalu, as pessoas querem ver o rosto. E ele começou, a gente nunca tinha pensado nisso. Aí eu, é uma ideia que eu tenho, né? Aí terminou, ele me levou até próximo de casa e no final ele disse assim, eu vou ter que falar teu nome pra gestora de marketing do hospital. Eu disse, glória a Deus. E quando ele me falou aquilo, eu lembrei do pastor Fernando. É verdade, a gente precisa dar valor para essas oportunidades, né? E ver que o Espírito Santo ele nos capacita naqueles momentos. Assim como a palavra diz, não se preocupem em estar na frente dos reis. No momento certo eu vou colocar as palavras certas na boca de vocês. Pastor Fernando, 1 hora de podcast. Tem infinitas coisas pra gente conversar ainda. Mas é uma honra estar junto com o Senhor, é uma honra estar recebendo da sua vida. E eu acredito que as pessoas, todos que estão também ouvindo, vão receber da sua vida. E eu queria que o Senhor liberasse uma oração sobre nós, sobre a nossa igreja. E que nos capacite para isso, sabe? Para esse novo tempo. Eu acredito que é um tempo de influência. É um tempo de que a igreja ela sai das 4 paredes do mundinho e ela consegue alcançar a sociedade. É necessário, sabe, que a gente venha com os valores do reino de Deus e influencie as pessoas. E só um adendo também. O gaúcho ele é muito diferente. A gente tem que conversar um pouco sobre isso. Porque eu tava lendo um livro semana passada. Gaúcho não significa só gaúcho, né, que é ladrão lá no espanhol, mas também vem de guacho, que é um animal criado sem pai, sem mãe. Ele é um animal autossuficiente. E a gente vê nitidamente que muitas vezes o gaúcho ele tem essa autossuficiência, só que isso muitas vezes nos trava. Porque assim, a gente acha que consegue sozinho, consegue sem outras influências, e muitas vezes não constrói. Tem uma história engraçada, dizem, né, alguns pastores mais antigos falam, que lá quando o Billy Graham fazia aquelas cruzadas, ele sentiu de vir para o Rio Grande do Sul. E ele tentou entrar em contato com vários pastores, e nenhum deles quis receber uma cruzada do Billy Graham no Rio Grande do Sul. Então a gente vê que tipo de coisas tem dentro de nós, assim como o Senhor disse, a gente perceber dentro de nós o que nos atrapalha, sabe? O que nos atrapalha de receber o novo de Deus, o que nos atrapalha de receber um novo nível. Então eu vejo nitidamente isso sobre o Rio Grande do Sul. Às vezes passa de Santa Catarina e a gente já vê movimentos grandes. E não que o movimento grande seja o grande fruto, mas entender que será que não pode ser feito algo a mais? Será que a gente não pode se deitar mais ao Senhor e ouvir de outras fontes para crescermos? Então eu queria que o Senhor liberasse uma oração sobre nós. Se você quiser algo comentar também. Tá algo interessante você ter tocado nisso, porque no início eu falei que assim tinham pessoas e tem pessoas que eu sempre admirei e eu queria me espelhar nelas, tipo o Onés Tonini, Osiris Silva, né? E eu tive a oportunidade não só de conhecer o pastor Onés Tonini, de como conviver com ele, e aquele livro ali, O Líder, torne-se, né, um líder ali, quem fez o prefácio foi o pastor Onés Tonini, com 100 anos de vida. E por que eu lembrei do pastor Onés Tonini? Porque quando várias pessoas rejeitaram a vinda do Billy Graham, quem recebeu o Billy Graham foi o Onés Tonini. Então, na década de 60, em 64, 62, tem uma foto do Billy Graham chegando de avião aqui no Brasil e o pastor Onés Tonini recebendo ele na porta e começa as primeiras cruzadas do Billy Graham.
aqui no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de ter ele com 100 anos de idade prefaciando o meu livro. E aí você fala, né? Como é que pode, né? Quando aquilo que você sonhava e nem esperava e está acontecendo. E depois eu tive a oportunidade também de estar com o Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, sabe? E conversar com ele e assim trocar ideias com ele. Meu Deus do céu! E Deus faz coisas que você não espera, sabe? E assim, é algo que... É o versículo que está em Provérbios, né? O dom que Deus te deu te levará perante os grandes. Esses grandes nem sempre serão reis. Podem ser pessoas que você admira também. Pode ser pessoas que, tipo essa pessoa que te deu carona. Então, o dom que Deus te deu, ele vai te levar perante as pessoas certas, para a ideia certa que Deus está te dando. Né? Então, vamos orar, né? Vamos orar nesse sentido. Senhor, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade. Senhor, que todas as pessoas que estão ouvindo essa conversa, Senhor, uma conversa franca, uma conversa de experiências, uma conversa, ó Pai, que é para motivar, que é para incentivar, em primeiro lugar, a se firmarem em Ti, a confiarem em Ti, a usarem a Bíblia diariamente como bússola, como limite, como o marco das decisões, o ponto inicial das decisões. Senhor, que cada pessoa, Pai, seja tocada a ter ideias novas, que cada pessoa, Pai, seja tocada a se arriscar mais, a saber lidar com os erros, a saber lidar, ó Pai, com as objeções, a saber lidar, ó Pai, com as incertezas. Senhor, que cada um, ó Pai, possa crescer espiritualmente e naturalmente, porque com a Tua palavra diz, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E se nós estamos nesse mundo, que nós sejamos excelentes, que a gente não só viva uma vida de sobrevivência, mas seja uma vida vivida, apreciada, uma vida que nos dá prazer de viver, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios. Senhor, nós não queremos a sobrevivência nas nossas vidas, nós queremos a Tua abundância, a Tua vida, porque Tu és vida, Senhor. E que assim, ó Pai, a Tua bênção esteja nas nossas vidas individualmente, nas nossas casas, com os nossos cônjuges, Senhor, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos chefes, com os nossos sócios, com os nossos parceiros, com todos aqueles que temos conexões, ó Pai. Que a Tua bênção, ó Pai, possa alcançar através de nossas vidas, outras vidas, e que possamos ouvir testemunhos desse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado, professor Fernando. Muito obrigado. Vamos encerrar. Pessoal, a gente já falou no início, mas vamos falar no final também. Curte, compartilha, manda para seus amigos e eu acredito que você será grandemente abençoado por tudo isso que você ouviu hoje. E mande para as pessoas. Todos precisam ver aquilo que o Senhor tem feito. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.